participação da escola dominical também dos irmãos tem sido muito abençoada. Aquele momento que a gente pode ter uma intimidade maior, de perguntar, de aprender juntos, tem sido muito bom. Deixo um abraço aqui da minha esposa e dos meus filhos que estão em casa. Como o pastor já falou, da vizinha não ficou bem. Ontem a febre subiu, foi muito alta. Estamos muito preocupados. Passei a noite toda acordado, indo, olhando, dando banho, procedimentos, né, de pai e mãe para baixar a febre, Novalgina. E graças a Deus hoje ele está melhor. A gente preferiu deixar ele em casa para que ele não transmitisse, né, para outras crianças. Temos muitos irmãos aqui também que podem ter algum tipo de fragilidade. A gente não sabe o que ele tem também. Então, mas ele está melhor, obrigado pelas orações. E eles queriam muito vir, né? A primeira coisa, quando eu estava me arrumando, eles vieram perguntar: papai, onde o senhor vai? Eu falei: vou na igreja. Ah, então nós vamos? Eu falei: não, filho, hoje não vai, mas eles gostam muito de estar aqui com os irmãos. Obrigado pelas orações. Frutificando no reino é o tema que eu quero tratar com vocês. Eu gosto sempre de deixar uma frase de fixação nas mensagens, e a frase seguida desse tema, frutificando no reino, a frase é assim: ó, todo verdadeiro servo de Deus precisa gerar frutos. Vou repetir: todo verdadeiro servo de Deus precisa gerar frutos. Não é uma escolha gerar frutos, não é uma posição momentânea, temporária, no qual eu faço alguma coisa boa e depois eu passo um longo tempo em morbilhão. Não é assim. O servo de Deus, ele precisa gerar frutos. Isso é uma qualidade intrínseca daquele que é salvo por Cristo Jesus. Não é uma condição também negociável. Não é algo que a gente pode falar: deixa um pouquinho aqui, depois eu volto. Se eu estou com Deus, eu preciso gerar fruto. Se eu tenho caminhado com Cristo, se a minha vida está em Cristo, se o meu coração está em Cristo, então eu preciso gerar fruto. E eu quero ler, quando eu falo de fruto, quando eu falo de árvore frutífera, eu não posso fugir de João capítulo 15, né? Onde Jesus vai se apresentar como uma videira verdadeira. Então você abre lá comigo. Eu não vou ler o capítulo todo para ganhar um pouquinho de tempo com vocês, mas vou ler o versículo 16 para iniciar e depois a gente lê o resto na sequência aqui juntos, tá? João capítulo 15, que é o capítulo que fala sobre a videira verdadeira. Você conhece muito bem esse capítulo, com certeza você já leu diversas vezes. Jesus é a nossa videira verdadeira, nós somos os ramos. Os irmãos são muito familiarizados com isso. Versículo 16, tá? Olha que interessante esse texto, hein? Vocês não me escolheram. A gente costuma falar, né? Eu aceitei Jesus. Olha que interessante isso. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ensina um pouquinho mais, Senhor, na condição de servos que nós precisamos ser contigo. Nos ajuda, Pai, a colocar no nosso coração tudo aquilo que precisamos fazer para te agradar, Deus, e gerar frutos é uma dessas formas, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ver com vocês, queridos, hoje, nessa questão de frutificar no reino. Eu quero que nós entendamos, nós chegamos ao final da mensagem, entendendo plenamente aquilo que eu preciso ser para Deus. Aqui não é o que o pastor acha, e aqui não é o que a determinada denominação acha. Aqui é o que Deus espera de nós para que nós sejamos com Ele. Como a nossa vida precisa frutificar, como a nossa vida precisa gerar coisas que agradam a Deus, como o nosso coração precisa se voltar para Ele e não para as coisas desse mundo. Então eu coloquei 3 partes nessa mensagem para a gente trabalhar. Primeiro, eu sou escolhido por Deus. Essa é a primeira. Então nós vamos entender o que significa ser escolhido. Porque se eu não entendo que eu sou escolhido, eu não consigo gerar fruto. Porque para mim gerar fruto passa por Deus me escolher. Por mais que eu seja uma pessoa boa no mundo, eu não estou gerando
bondade, caridade, assistencialismo, ou qualquer tipo de coisa que qualquer pessoa no mundo, ou qualquer situação, instituição faça, não significa que Deus está se agradando e não significa que aquilo é benéfico para Deus. É simplesmente uma assistência social. E eu digo isso com muita tranquilidade, queridos, porque senão os artistas, as bandas e as pessoas que têm uma vida horrenda, promíscua, muitas vezes negando o próprio Deus, mas tem um hospital que eles ajudam, tem uma instituição que eles ajudam, essas pessoas então seriam salvas. E a gente sabe que não é assim. Ninguém é salvo por fazer caridade. Ninguém é salvo por fazer uma doação, por ajudar alguém. Nós somos salvos porque Deus nos escolheu. Ele nos escolheu. Depois também nós vamos ver se realmente nós temos dado fruto. E aí nós vamos fazer uma análise baseada no texto de João capítulo 15, que é o texto que fala de frutificar, da árvore verdadeira que é Jesus, se realmente nós temos dado fruto, ou se nós temos nos enganado, ou temos feito da forma errada. E por fim, eu quero meditar com vocês como nós poderíamos frutificar mais. E a gente vai trabalhar um pouquinho disso. Primeira questão, então, eu sou escolhido de Deus. Isso é um fato bíblico inegável. Quando nós falamos eu aceitei Jesus, essa expressão não é correta, ela é bonita, ela é de coração, eu entendo, é uma expressão que ela simboliza muita coisa nas nossas vidas. Eu, durante muito tempo, falei dessa forma também, que eu aceitei Jesus no coração, eu entreguei minha vida, mas a Bíblia nos ensina quase que o contrário, vamos dizer, uma forma diferente de expressão. Não sou eu que escolho, não sou eu que faço, é Ele que me escolhe, Ele me selecionou. Por mais difícil e duro que às vezes seja escutar isso. E eu digo isso para os irmãos, porque a onda que nós estamos vivendo do universalismo, se você não sabe o que significa essa expressão, são pastores, igrejas evangélicas, tá? Não estou falando de outras religiões não, que pregam que todos serão salvos. Se todos serão salvos, então não precisa ninguém ser escolhido, todos são. E a Bíblia nunca falou isso. Há uma seleção de Deus. Há algo diferente no seu coração e no meu, que um dia fez Deus falar, opa, vem para mim, vem. E nós precisamos ter isso claro, queridos. Porque se nós formos crer que todos serão salvos, então a gente pega o Evangelho e a gente coloca de lado e a gente começa a viver um outro tipo de crença, que não é a bíblica. Porque Deus, desde o começo, Ele determinou dessa forma. Então Deus é mau, Ele vai deixar alguns se perderem. A questão não é o que Deus vai deixar de fazer ou vai fazer. Porque tudo aquilo que Ele falar, Ele vai fazer, e tudo aquilo que Ele determinou vai se cumprir. Mas a questão é o coração do homem, que desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. E Ele sabia, de todos nós, quem iria ter um coração tratável, manso, arrependido ou não. E assim Ele determina. Então não é porque Deus é mau, porque Deus seleciona, porque Deus tem a elite. Claro que não. Eu creio em Cristo Jesus que todos nós que estamos aqui, eu espero assim, se não for no final você vai ter a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, mas eu quero crer que todos que estão aqui estão salvos. E você se considera algum tipo de elite? Claro que não. Isso é muita misericórdia de Deus. É muita coisa que eu não mereço. É um status completamente privilegiado no qual eu não tenho controle nenhum sobre isso. Isso vem completamente de Deus, é banhado pelo Espírito Santo, regado pelo sangue de Jesus, cravado na cruz, com muita dor, com muito sacrifício, com muito sofrimento, para que hoje eu e você pudéssemos ter esse status de ser salvo, um status salvífico. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Somos escolhidos de Deus. Será que eu tenho realmente entendido que eu sou escolhido de Deus? Será que isso tem algum significado na minha vida? Olha que vou ler de novo o versículo 16, agora você acompanha só comigo, escuta.
Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O texto, ele é categórico em afirmar que nós somos escolhidos. Aqui a expressão no grego é exatamente essa. Ele nos escolheu. Nós não vivemos uma religião, ou não deveríamos. Aqui não é um clube, não é uma organização, aqui não é uma reunião de amiguinhos que têm a mesma fé, aqui não é um lugar onde nós nos reunimos para poder garantir um status social, como muitas religiões e segmentos fazem. A gente tem, por exemplo, o segmento onde pessoas se reúnem por bem social e classe social. A gente tem segmentos que as pessoas se reúnem para compartilhar ideias. A gente tem todo tipo de segmento que a gente pode imaginar. A gente tem segmentos que as pessoas se reúnem para cometer todo tipo de idolatria e coisas que não se revelam, também tem. Mas nós que estamos aqui, vivendo pela palavra, por aquilo que Deus nos chamou, nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Porque um dia, o nosso Mestre, o Cordeiro Santo e Imaculado, Todo-Poderoso, aquele que é lindo e perfeito por excelência, por natureza, um dia, eu não sei explicar porquê, Ele olhou para mim e para você e falou: vem, filho, vem, sai desse lodo. Sai desse mundo de trevas e de desgaste, no qual o fim desse mundo já está decretado, mas o seu fim agora é meu. Você é meu. Isso é lindo demais. Isso, olhando para a minha vida, agora falando de mim, cada um aqui pode falar de si, isso é completamente merecido. Sem dúvida, irmãos. Não há nada que o ser humano possa fazer para merecer a salvação. Por mais bom ou boa que você seja, por mais maravilhoso ou maravilhosa que você seja, por mais que tenha um coração lindo, paciente, por mais dinheiro que você tenha, por mais pessoas que você ajude, tudo que você fizer, nada pode comprar a salvação. Não é por nada disso. É porque Ele nos escolheu. Você está conseguindo entender? Você sim é um privilegiado. Você sim pode-se dizer que ganhou na loteria espiritual. Muitas pessoas lá fora irão se perder. Muitas pessoas, às vezes, do nosso lado irão se perder. A Bíblia diz que estarão dois deitados na cama, um vai e o outro fica. Dois estarão trabalhando no campo, um vai e o outro fica. Duro, mas é a Bíblia que diz. O que é ser escolhido? Vamos ver um outro texto bíblico, então, para embasar. Efésios, capítulo 1, 3 e 4. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha. Nós vimos João falando que foi um apóstolo, e agora nós vemos Paulo falando que foi outro apóstolo que escreveu num tempo bem depois dele. João está escrevendo aquilo que ele caminhou e visualizou com Jesus. Paulo está escrevendo daquilo que ele ouviu e testemunhou, aprendendo de Cristo e principalmente da sua vida. Duas esferas de visão teológica bem diferentes. As propostas teológicas de João e de Paulo são bem diferentes, mas estão falando a mesma coisa, que Deus nos escolheu. E aqui Paulo ele tem um cuidado de usar uma expressão um pouco mais aproximada. Eu não gosto de dizer carinhosa, porque João, nas suas escritas, ele sempre é muito carinhoso, né? João ele é conhecido como apóstolo do amor, e ele tem essa questão de escrever apalpando nossos corações. Mas Paulo ele escreve assim: nós somos escolhidos nele. Olha que bonito isso. Quer dizer, ele olhou para nós e ele nos trouxe para ele.
Jesus ele diz lá em João também que aquele que o Pai manda a mim jamais lançarei fora. Nós somos enviados para o Cordeiro Santo e Ele nos resgatou e nos trouxe para Ele. E aí ele fala antes, olha que interessante, hein? Antes da criação já estava estipulado. Não foi um momento que Jesus falou, agora vai você, vai. Depois vai. Não, já estava tudo escrito. Já estava tudo selecionado. Isso quer dizer que aqueles que vão ser salvos, Deus já está decretado. Já. Deus sabe? Sabe. Nós sabemos? Não. Cabe a nós ficarmos julgando isso? Não. Nós temos que continuar pregando o Evangelho, porque nós não sabemos quem vai e quem não vai. Mas Deus sabe. A função da igreja é distribuir aquilo que Jesus mandou fazer. Continuarmos fazendo para a glória dele. Mas já está tudo determinado. Já está tudo escrito. Ele sabe, ele controla todas as coisas. Antes da criação do mundo. Para nós sermos qualquer coisa, Deus está falando. Não! Santos e irrepreensíveis na sua presença. Olha, pensa aqui comigo. Deus, ele nos chamou, ele nos salvou e ele nos dá alguns presentes maravilhosos, como ser santo e irrepreensível na presença dele. Limpos, imaculados desse mundo, avessos ao pecado. Não significa que eu não vou pecar, mas eu não vou mais ter prazer nessas coisas. Eu não posso falar que sou de Jesus, irmãos, entenda isso. Eu não posso falar que sou de Jesus, Deus está no meu coração, todo tipo de coisa que às vezes a gente fala ou escuta, se a minha vida não condiz com o Evangelho. Não faz sentido. Porque como nós acabamos de ler, eu sou dele e estou nele. E se eu estou nele, eu não posso estar em pecado. Eu não posso estar mergulhado no pecado assim como um porco mergulha no lodo. Mas Deus é misericordioso. Ele perdoa? Perdoa. Mas Ele não quer ninguém banhado no pecado pela vida inteira. Não é o assunto de hoje, mas uma das questões determinantes da nossa vida com Deus se chama transformação. Eu preciso ser transformado por Cristo. Um dos grandes problemas que os crentes de hoje estão passando, que não era assim, pelo menos não era tão assim nos tempos antigos, é que o crente hoje, ele aceita Jesus, ou ele entrega a vida para Jesus, ou Jesus o escolhe num determinado momento da sua vida, e ele continua do mesmo jeito. Não muda nada, não muda as companhias, não muda os gostos, ele continua andando com as mesmas roupas, falando do mesmo jeito, pecando à vontade. E aí Deus está no meu coração, Jesus me ama. Ora, queridos, não é isso que a Bíblia ensina. Eu preciso dar fruto, eu preciso entender que eu sou escolhido. E aí aquela pergunta, né? Que via de regra, ou aquele que está afastado, com o coração longe de Deus e quer ouvir uma palavra de apoio ao erro que está tendo, ou aquele que é do mundo mesmo, gosta de ficar falando, né? Então, todos são escolhidos? Todos serão salvos? Não. Não. Ou seja, se você permanecer no pecado, se você permanecer no mundo, se você não quiser saber de Deus, então você não terá Deus depois. Simples assim. Isso não quer dizer que Deus é mais ou menos bom. Pensa comigo, entenda uma coisa, querido. O fato de Deus ser bom, o fato de Deus ser misericordioso, não tem nada a ver com a gente. Ele é bom porque Ele é glorioso. Ele é bom porque Ele é majestoso. Se o ser humano vai obedecer, não vai obedecer. Se o ser humano faz a vontade dele, não faz. Se o ser humano é salvo, não é. Não vai aumentar Deus nem diminuir Deus.
Ele é eterno, ele é imaculado, ele é imutável, ele é transcendente, imanente. Ele não depende da criação para nada, ao contrário de nós, que dependemos dele para tudo. A Bíblia diz que o Senhor continua sustentando a sua criação com a palma de suas mãos. O interessante, Albert Einstein, no final da sua vida, e você sabe que ele foi um grande físico, né, um grande estudioso da ciência, ele estudou o próton, ele estudou o elétron, isso foi ele que escreveu. E ele, até um determinado momento da sua vida, ele foi ateu. E ele estudou o próton, o elétron, os átomos, as partículas mínimas, onde nós podemos, com os instrumentos que nós temos, detectar algum tipo de vida, algum tipo de movimento. E chegou uma hora que esses elementos eles continuam funcionando sem nós entendermos como, sem nós conseguirmos enxergá-los, sem nós conseguirmos visualizá-los. E aí ele falou: não é possível não ter algo que mantenha tudo isso e isso continue funcionando. Tem que existir algo maior por trás disso. E nós sabemos que é Deus. Nós sabemos. Então todos serão escolhidos? Não. Onde é que fala isso, pastor? Um dos textos, Mateus 22:14. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Aliás, esse texto é duro, né? Porque se nós pegarmos um conglomerado, hoje acho que nós já batemos 9 bilhões de pessoas, se não me engano, no mundo. Eu acho que batemos 9 já. Estávamos em 8, indo para 9. Se nós temos 8, 9, 10 bilhões de pessoas no mundo, ele está falando que muitos serão chamados. Ou seja, desses 8, 9, muitos, não são todos que serão chamados. Ou seja, irão conhecer, irão ter algum tipo de prática cristã, irão ter algum contato. Muitos, não todos. Já é duro. Agora, desses muitos, poucos escolhidos. Olha isso. O que dá a entender no texto, mas nós não temos certeza, tá? Mas fazendo uma matemática do texto, uma simples percepção geométrica do que o texto está falando, nós podemos entender que será uma mínima quantidade de pessoas que realmente estarão com Cristo lá no céu. E quando a gente olha para esse mundo, queridos, a gente vê que é isso mesmo. Porque quanto mais tecnologia, quanto mais o ser humano tem conhecimento, quanto mais coisas nós inventamos para poder vivermos melhor, aumentarmos nossa expectativa de vida, né? Vivemos mais hoje do que antes, mais o ser humano se mata, mais o ser humano peca, mais o ser humano entra em promiscuidade, mais libertinagem, mais coisas horríveis. Nunca se teve tanta informação, nunca se teve tanta ajuda à mulher. Hoje tem delegacia da mulher, você tem leis para as mulheres, mas nunca se teve tanto feminicídio como está tendo agora. Olha isso. E aí a gente percebe que não é colocando lei, que não é apertando, mas é só Jesus para salvar a humanidade, queridos. Não há outro jeito. Porque ele disse que a humanidade iria piorar. As coisas iriam se degradar. E vai ficar cada vez pior. Parece que vai melhorar, mas não vai. Nós temos hiatos de tempos bons. Nós acabamos de sair de uma pandemia onde milhares de pessoas morreram aqui no nosso país. Quem é que ia esperar um negócio desse? Eu perdi meu sogro com a Covid. Não serão todos escolhidos. Não adianta. Não adianta nós chorarmos, reclamarmos. É o que ele determinou. Agora, pense uma coisa. Dentro de tudo isso, você é escolhido por Deus. E eu e você somos extremamente preciosos para Ele. E nós precisamos valorizar isso. 2 Tessalonicenses 2,14. Ele o chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você, querido, e eu, nós recebemos a glória de Deus, que é o Evangelho.
Você recebeu um grande prêmio, que é a salvação. Existem pessoas nesse mundo vivendo com todo luxo e tudo aquilo que esse mundo proporciona de melhor, mas muitos deles não serão salvos. Nós podemos ter uma vida simples, uma vida cometida, uma vida difícil muitas vezes, com dívidas, com problemas de saúde, mas Deus nos deu a maior joia, que é a salvação. O maior milagre, o maior prêmio. Se nós sairmos aqui hoje e morrermos por algum motivo, nós vamos direto para o céu. E tem pessoas que ainda têm medo da morte. Nós temos que ser igual Paulo. Eu glorifico o Senhor. Antes eu queria ir para o Senhor, mas eu fico com os irmãos um pouco mais de tempo, para que ainda seja proveitoso. Mas para mim morrer é lucro, ele disse. Ele entendeu. Nós recebemos um grande prêmio, você é escolhido, você foi premiado, você foi abençoado. Tem muitas pessoas que ainda se desvalorizam, se menosprezam, se vitimizam. Estamos vivendo na época do vitimismo, porque nós somos muito coitadinhos, porque nós precisamos. Não! Você precisa só de Deus, só da glória dele, e o resto é bênção do Senhor. Ninguém é coitadinho, querido. Ninguém é pobrezinho. Não! Às vezes eu falo isso, é um pouco polêmico, mas eu não tenho medo de falar as coisas, não. Se você pegar as pessoas que estão na rua, e quem já trabalhou com morador de rua sabe o que eu estou falando. Vai ver a história de cada um deles. Primeira coisa, 90% deles eram evangélicos. Já é a primeira coisa. Por quê? Porque quando você vai levar uma comida, entregar um folheto, falar de Jesus para eles, eles pregam para você. Só você for fazer. Às vezes a gente fica só na televisão e a gente fica naquele mundinho de tadinho. As pessoas estão lá porque elas tiveram alguma consequência de erro que fizeram. Pouquíssimas ou quase nenhuma estão lá porque foram realmente vítimas de alguém que usurpou e a jogou na rua e não tiveram chance de nada. Ou estão lá porque beberam demais, destruíram a família, ou estão lá porque roubaram, estão fugidas e vêm de outra cidade para vir para cá, ou estão lá porque perderam tudo, porque gastaram tudo o que tinham. Então, queridos, não é coitadinho. Nós precisamos entender isso. Agora, não significa que nós não vamos ajudar, que nós não vamos nos compadecer, isso é outra coisa. Agora, coitadinho, quando a gente vê um bandido roubando um celular que você trabalhou um mês para comprar, porque o celular é caro, muito caro. Ai, tadinho, é porque ele roubou, porque ele precisava. O quê? Tadinho? Ora, eu trabalhei para chuchu, acordei cedo, deixei meu filho em casa. Coitadinho, ora, eu que não acordo de manhã e não vou trabalhar para ver se alguém paga as minhas contas. A gente tem que parar com isso, irmãos. Isso está fundando o nosso país. Ajudar não significa carregar ninguém nas costas. A Bíblia diz, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Isso tudo, esse discurso todo que a gente escuta, que vem de uma esfera específica, ela é bonita de se ouvir, mas não funciona. Porque um país ele sobrevive pela sua produção. O povo tem que trabalhar para gerar renda, para sustentar, para poder pagar, e gera imposto. O imposto gera renda, que paga a escola, que paga os hospitais, e que funciona. Aqui no nosso país, a gente tem uma carga tributária, que o que a gente gasta com educação, queridos, nós teremos que ter escolas completamente elitizadas. São bilhões e bilhões de reais por ano. Os nossos hospitais, com o que a gente gasta com saúde, deveria de ser, não precisaria de plano de saúde, mas a gente sabe para onde vai o dinheiro de tudo isso. Por quê? Porque somos coitadinhos, temos que dar assistência. Ele precisa, ele não pode não, ele pode sim, ela pode trabalhar sim. Eu moro ali na Caneleira, já falei para vocês. Faz isso que eu estou falando, não me escuta, só faz isso. Passa ali na Caneleira, na região ali onde tem aquele conjunto habitacional ali atrás, 3
de segunda a sexta. Um monte de gente na rua. Um doente não. Não é mendigo não. Não é mendigo não. São pessoas que poderiam estar trabalhando, produzindo, mulheres, homens, mas porque recebem assistência do governo, estão lá à tarde, tomando suquinho, jogando futebol, usando droga. Ora, irmãos, estou falando tudo isso porque o mundo jaz no maligno, mas você é um privilegiado, porque você saiu disso e eu também, e nós somos hoje escolhidos por Deus. O texto está afirmando: você é escolhido, você é privilegiado, você é abençoado, você é precioso. Nós não somos qualquer coisa, nós somos posse da glória de Jesus. E logo, eu espero que logo, Ele vai vir nos buscar e nos levar à sua glória. E tudo isso que a gente vive aqui e vê aqui vai passar, vai acabar. E aqueles que não quiseram, aqueles que acharam que precisavam depender dos outros e que precisavam tanto de ajuda, vão ficar, porque não quiseram viver a glória do Mestre na sua vida, o poder da santidade do Senhor. Olha que Charles Spurgeon, que foi conhecido como o príncipe dos pregadores lá na Inglaterra, ele disse assim em uma das suas pregações: Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra e age com uma mão que nunca falha. Esse é o nosso Deus. Então eu entendi agora que eu sou escolhido, privilegiado, abençoado. Agora eu preciso entender também, essa segunda questão, que por causa disso eu não vou sentar a minha burra no banco e achar que, que bom, deixa eu ficar curtindo aqui. Se eu sou escolhido por Deus, eu preciso gerar fruto. Porque gerar fruto é consequência de quem é escolhido. Se eu não gero fruto é porque eu não fui escolhido e eu não estou com Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, é o texto de João 15. Eu preciso dar fruto, meu querido, minha querida. Uma condição para nós sermos escolhidos de Deus é dar fruto. É impossível alguém que anda com Deus não dar fruto. Eu sou de Jesus, eu tenho Jesus, eu sou evangélico, eu sou batizado, eu dou o dízimo, eu vou em todos os cultos, eu tomo ceia. Aí você olha para a vida da pessoa e fala: não é possível. Volto a dizer, não é que o pecado não vai acontecer, nós pecamos. Não é que o problema não vai acontecer, eles vêm. E como vem? Aliás, se a sua vida está muito boa, é sinal de alerta. Porque quando a gente mergulha no Senhor, o inimigo vem, o mundo vem com tudo. Mas a gente prevalece em Cristo. Agora, é que Jesus não dá fruto de nada, não faz nada no reino, não exerce um dom. O que é isso que você vive, ou eu vivo? É impossível alguém andar com Cristo e não dar fruto. Agora, se não deu fruto, olha que interessante. Voltando em João 15, lá que é a nossa base, né? Versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. E se não der fruto? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Olha isso, hein? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada, ou coisa alguma. Não é possível. Por que eu coloquei esse texto? Porque não é possível. Não encaixa, não é compatível com a Bíblia. Não estou dando fruto. Então tem algum problema. E a culpa não é de Deus. E também não é do seu irmão, do seu pastor, ou do seu marido. Ou do seu filho, ou da sua filha, ou do esposa. Tem que avaliar, querido. A primeira coisa, que sem Deus não somos nada. E nem vamos a lugar nenhum. Nada. Por isso, meu amado, minha amada, que você vê as pessoas na rua, e é interessante isso, é que a gente vive num tempo muito corrido, né? E às vezes a gente não para. Mas, quando você estiver caminhando no ônibus, no seu carro, presta atenção nas pessoas. E você vai, fala comigo na semana que vem, você vê as pessoas vagando na rua, de
cabeça baixa, como se não soubessem para onde vão. Então assim, porque realmente não sabem. Porque sem Deus nós não vamos para lugar nenhum. Uma tristeza. Ou então, você passa e está um pagodão na libertinagem, mas você vê, a escuridão é podridão ali. Voltando a falar de onde eu moro, estou testemunhando da minha vida, né? Lá na Canereira, no final de semana, tá missão ali, pagodão. Se tu tem que trabalhar no outro dia, se tu tem filho pequeno. É assim que você humano. Se nós somos criados para a glória dele, sem ele não tem sentido a nossa vida. As pessoas vivem sem sentido, sem propósito. Não sabem o que fazer. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso prosperar. Eu preciso ter saúde. Elas arrumam um propósito de mundo, mas são vazias. Não tem profundidade. E logo, isso se esvai. Mas como assim a pessoa, ela busca a prosperidade e ela fica triste e fica. E aí ela começa a buscar poder, quando ela já encontra muito dinheiro. E aí ela quer cada vez mais poder. E aí você vê os políticos de hoje, você vê os homens que vivem atrás dessas coisas. A pessoa já tem dinheiro saindo pelas orelhas. Poderia ter uma vida abençoada e ainda abençoar os outros. Mas ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Para ela. E nós sabemos a parábola que fala daquele que ajunta muito do celeiro para si, né? Vocês sabem. A gente vê alguns desses famosos, e cada um tem a sua vida, viu, irmão? Cada um vai responder por Deus. Estou só citando exemplo. Mas a gente vê algumas pessoas que moram numa casa com 12 quartos, 7 banheiros, tudo. Você tem 7 privadas? Garagem para 15 carros. Aí fica olhando para tudo isso, né? Qual é o fim disso? Para quê? O que Jesus nos ensina? Qual é o propósito, irmãos, da nossa vida? Essas pessoas estão sem propósito. Então, elas vão atrás dos bens, acumulam. Tem um monte de tranqueira em casa, não sabe para quê. Tem a doença de ser acumulador, né? É compra. É Shopee, é Mercado Livre, e vem na Magazine Luiza, e compra, e gasta, cartão de crédito. Para quê? Tem uma vida boa, saudável, uma boa casa, um bom carro. Isso é bênção de Deus. Agora, mais do que você precisa, enquanto tem pessoa passando necessidade, irmão seu que precisa de uma oportunidade, alguém que está precisando de ajuda, uma cesta básica aqui, que o pastor tem que ficar pedindo, implorando. E tem pessoas que podem fazer mais e não fazem. Por isso existem pessoas perdidas, vazias, que não encontram motivação e significado para viver. Por isso que o índice de suicídio no meio cristão é altíssimo, no meio pastoral é altíssimo. Volta e meia, o pastor José Carlos sabe, a gente recebe um aviso lá no grupo, um pastor que se suicidou. Pô, querido, você é triste demais. Como é que pode um homem que foi escolhido por Deus para pregar o evangelho, que estudou, que aconselhava vidas a não fazer isso, vai lá e faz isso? Para você ver como chega ao ponto que chega o nosso coração, para nós vermos como está esse mundo. A questão mais grave ainda, olha que interessante que nós precisamos saber, versículo 6, nós lemos o 5, João 15, 5, agora o 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, não permaneceu em Jesus, você é apartado de Deus. E Jesus está falando, queima e joga, aparta, longe. Então, sem dar frutos, que ele está falando de dar fruto, sem dar frutos, primeira coisa, somos afastados de Deus, ficamos sem Deus. E essa é a pior sentença que o ser humano pode ter. Quando a gente tem a salvação, nós ganhamos o maior prêmio, que é estar ao lado de Cristo pela eternidade. E quando nós não temos a salvação, nós temos a pior sentença, que é estar longe de Deus pela eternidade. Presta atenção uma coisa que eu falei um pouquinho de manhã e agora eu vou falar um pouquinho mais. Quando Jesus voltar,
ele vai levar os seus escolhidos, vai se levar à igreja, vai recolher os seus, e o mundo vai se acabar. Os que vão para a Nova Jerusalém serão salvos, os que ficaram do outro lado serão jogados no inferno. Os irmãos entendem isso de forma grossa, é entendível. Esses que forem com Deus, eles vão viver eternamente ao lado de Deus. É um prêmio, é um presente. Graças a Deus por isso. Os que forem para o inferno, algumas pessoas acham que cair no lago de fogo e enxofre é ser aniquilado. Você vai deixar de existir. Que vai apagar. A Bíblia fala de sofrimento eterno. Você vai ranger os dentes. No original, no Apocalipse, quando fala dessa parte, você vai sentir uma dor tão grande como se estivessem comendo as suas tripas. Só para vocês não terem uma ideia. Eternamente. Às vezes quando a gente chuta aqui no sofá com o dentinho, dói, né? Imagina alguém comendo as suas tripas pela eternidade. O maior prêmio é ser salvo e passar uma eternidade ao lado de Deus. O pior é não ser salvo e passar uma eternidade longe dele. É grave, queridos. Não é brincadeira, não. Então, o que ele está falando no versículo 6 aqui, a primeira coisa do ramo que não dá fruto, longe de Deus. Depois ele fala, vai ser lançado, retirado. Sai daqui. Jesus, ele exemplifica isso quando ele fala para o servo bom e fiel. No pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei, vem entrando no gozo. Agora vão chegar os outros lá e falar, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres e maravilhas, estamos aqui, Senhor, nunca te conheci. Mas eu dei o dízimo, eu fui batista, eu fui pastor. Sai daqui. Não sei quem você é, porque a sua vida não deu fruto digno de arrependimento. Retirado, apartado de Deus. É o texto, não sou eu que estou falando. Depois ele fala, apartado e seca. Sabe o que significa essa questão de secar? O ramo, o galho que seca, ele não encontra vida em nenhum outro lugar. O galho seca, ele cai da árvore e ele não nasce de novo. Eu cuidei bem aqui, eu vou procurar outra religião. Vai continuar no lodo e vai piorar. Não vai frutificar em lugar nenhum. Não vai dar certo, não vai funcionar. Porque o lugar que Deus preencheu na sua vida, ninguém vai preencher. E quem já se afastou dos caminhos do Senhor sabe do que eu estou falando. Porque eu já passei um tempo longe de Deus. E o vazio, querido, é insuportável. Nada preenche, você tenta. Por isso que algumas pessoas, os moradores de rua, vão para o álcool, vão para a droga, para tentar preencher. Não preenche. Todos os dias tem que usar droga, tem que beber, tem que roubar, tem que promiscuidade, libertinagem, carnaval, bebida, pagodão, para poder tentar suprir aquilo que só Deus vai suprir. E não consegue. É insaciável. Jesus fala isso para a mulher samaritana: eu vou te dar de beber uma água que você jamais terá sido. Pastor pregou aqui isso. A fonte de água viva que flui em nós são rios de águas vivas, constantes, fluentes, que vão, o Espírito vem, entra, renova e restaura, e te cresce, e você fica abençoado, e vai para a glória, e frutifica. Quando você vai para o mundo, não tem nada parecido com isso. Você vai ter que viver na podridão, comendo das bolotas todos os dias, para tentar saciar essa vontade e nunca vai saciar. É um bolso furado. Você coloca o dinheiro no bolso, cai, e nunca dá para pagar. Nem ia falar disso, né? E por último, você seca, não dá fruto em lugar nenhum. Aquele que não dá fruto é queimado, dragado, destruído por esse mundo. E aí a gente vê as pessoas sendo humilhadas por Satanás, sendo feitas de boneco de pano. É duro, porque não quiseram participar da glória de Deus. Mateus 7,19: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Precisamos nos preocupar com o nosso serviço para Deus. E aí a pergunta, né? Você tem dado fruto? Avalie você mesmo. E por fim, se você de repente respondeu que não tem
dado tanto fruto assim, ou como gostaria, ou como deveria, ou alguma coisa nesse sentido. Vamos trabalhar então, como é que eu posso ter então uma vida mais frutífera, querido? Como é que eu posso ter uma vida mais frutífera? Primeiro, nós somos escolhidos e precisamos dar fruto. Isso ficou claro aqui. Como? É impossível dar fruto se eu não me relaciono com Deus. Então o primeiro passo que eu tenho que dar para dar fruto ou dar mais fruto é me relacionar com Deus ou me relacionar mais com Deus. Então se a sua vida com Deus tem sido rasa, é porque o seu relacionamento com Deus tem sido raso. Porque se você buscar muito de Deus, você vai receber muito dele. A matemática do céu, ela não é soma, ela é multiplicação. Não é 2 mais 2, é 2 vezes 2, depois 4 vezes 4, depois 8. Você entende isso? Se você buscar Deus, se você servir, se você se entregar, se o seu coração se empenhar, ele vai dobrar, multiplicar, você vai ser abençoado, Deus vai te usar, Deus vai te colocar em lugares que você nem imagina. Eu tenho certeza que na minha vida, se hoje eu sou pastor, foi porque eu me esforcei muito e me entreguei muito para Deus. Porque eu sei que eu não sou capaz. Eu sei de onde eu vim. Eu sei da família que eu vim. Eu sei dos estímulos que eu tive, do mundo que eu vivi. Mas só que quando eu entreguei minha vida para Jesus, meu irmão, eu era o tipo de crente, aqui no meio batista, o seminarista, o obreiro, aquele que braço direito do pastor, eu era aquele rapaz que todo pastor gostaria de ter. Eu era pau para toda a obra. Eu abria a igreja, fechava a igreja, eu ia, viajava, fazia. A parte que ninguém queria fazer, eu fazia. Eu abria a igreja antes, eu limpava o banheiro, recolhia o lixo, eu ia fazer. Porque eu precisava preencher isso no meu coração, aquilo que o mundo deixou, o vácuo. Eu precisava colocar Deus ali. Eu acho que Deus olhou para mim e falou: até que esse menino se esforça. Deixa eu colocar ele mais ali, depois mais ali. Vamos ver até onde ele vai. E eu vim de uma família e do mundo que ninguém me estimulou a estudar. Terminou o colegial, terminei, nunca repeti. Tá bom, vai trabalhar, vai. Não. Deus foi colocando, você vai estudar. Faculdade de administração, depois eu fiz teologia, pós-graduação, mestrado, você vai correr atrás, você vai dar aula, você tem isso no seu coração, então eu vou te capacitar. Isso é Deus que faz, isso é Ele. Se você de repente acha que não tem jeito, que você não consegue, consegue. Não há nada impossível para Deus, Ele pode fazer qualquer coisa através da sua vida. Ele pode te levar a lugares que você jamais imaginou. Se você pegar um desses missionários, pega um carona, conversa com ele. Foi falado aqui pelo irmão, o missionário carona que está lá. Qual é o nome? Botsuana. Conversa com ele. Sabe de onde Deus tirou ele e como Deus fez isso na vida dele? Deus pode fazer coisas que a gente não imagina. Se a gente estiver disposto a dar fruto. Para de reclamar. Para de reclamar, tá bom, eu vou na igreja, tá gostoso, eu já fiz minha parte. Eu dei o dízimo, tá bom. Deixa que os irmãos fazem. Para com isso. Deus, o que eu posso fazer mais? Senhor, quem eu posso contagiar? Qual irmão? Por que está vazio aqui? Cadê os irmãos da igreja? Eu vou ligar para o irmão, por que você não veio? O que aconteceu? Quer precisar de ajuda? Está doente? Precisa de alguma coisa, um remédio? Vamos falar com a igreja, vamos pegar. Está precisando de uma cesta? Vamos levar. Vamos evangelizar, vamos lá. O que você precisa? Para, deixa que os outros fazem. Eu já fiz muito. Dá fruto. Fazer. Eu preciso buscar mais Ele. O próprio Jesus diz no texto, João 15,3: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Então eu vou ser limpo, eu vou dar mais fruto se eu buscar mais da palavra, conhecimento na palavra, vivência do Evangelho, leitura bíblica, largar um pouquinho as distrações, as benesses desse mundo. Eu vou procurar mais a Deus. Eu vou ter mais intimidade com Deus. Eu vou andar junto com Ele. Jó diz uma frase muito linda. Ele fala: Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu ando contigo. E se você ver a vida de Jó, eu me envergonho. Porque ele era um homem abençoado, provedor da sua casa, o mais rico da sua região, talvez no mundo daquela
naquela época, tinha uma família linda, bens, posses, e era um homem que agradava a Deus. E ele disse que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Um homem que era tudo isso e tinha tudo isso. Quem sou eu? E ele fala, Senhor, agora que eu estou aqui no lodo, me coçando com telha, que a minha mulher está aqui murmurando, os meus amigos estão aqui mandando te amaldiçoar, agora eu estou caminhando contigo. Quem sou eu, querido? Intimidade. Sabe por que ele está falando isso? Porque ele começou a andar junto mesmo. Ele começou a orar mais, a buscar mais a Deus. A dificuldade dele era tanta que ele falou, Senhor, eu fazia muito, mas eu preciso fazer mais. Eu preciso ser mais para ti. Quando nós andamos com Cristo, os frutos surgem naturalmente. Não é um esforço. Ai, que chato, eu tenho que culto. Ai, aquele pastor vai pregar. Ai, aquele irmão vai falar de novo. Ai, vai ter aquele momento que cansa. Não, eu vou para a igreja, eu vou glorificar, eu vou abençoar, eu vou servir. Que gostoso, quando eu não venho, eu sinto falta. Eu vou na escola bíblica, eu vou acordar cedo, eu vou me esforçar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou vir no culto de oração, eu vou... Não sei qual é a sua dificuldade. A gente aqui fica citando exemplos, tentando de alguma forma tocar o coração, assim como Deus toca no nosso quando a gente prega, quando a gente prepara a mensagem. Mas o fruto ele surge naturalmente. Não é uma imposição. Imagina, o pastor José Carlos, que é o pastor da igreja, vai chegar, não, por que você não fez isso? Não, você deveria, não. Não é assim. É voluntário. Pastor, o que o senhor precisa? Temos mais coisas para fazer? Onde nós podemos ir? Estamos sem esse ministério, né? Vamos começar? Vamos começar orando para a vontade de Deus? Vamos caminhar? Os bancos estão precisando de mais contribuição. O que nós podemos fazer? Como podemos melhorar a campanha? Como podemos divulgar? Mas eu não sei. Mas é alguma coisa. Não é coçando o dedo. Não é esperando o outro fazer. Não é olhando para o teto. Dar fruto. Se preocupar. Agora o versículo 2 de João 15. Percebe que nós estamos analisando João 15, para saber como é que nós podemos dar fruto. Versículo 2. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Sabe como é que eu entendi bem esse texto? Depois que eu fiz faculdade de administração. Você pode pensar, depois que ele fez teologia, não, fui na faculdade de administração. Por quê? Eu fui trabalhar nas empresas, aplicando o conteúdo que eu aprendi, na direção de empresa, na parte de gestão. Quando um chefe, um diretor, um coordenador, ele vai dar uma função para alguém a mais, ele nunca dá para alguém que não está fazendo nada. Ele sempre vai procurar alguém que já faz alguma coisa. Porque aquele que não faz nada, se você der para ele fazer alguma coisa, ele não vai fazer. Porque ele já não faz nada. Agora, se você dá para aquele que faz, ele vai dar um jeito de fazer com mais. Pode perguntar para qualquer líder de gestão que ele vai te falar isso. Porque o que faz mais. Aquele que não faz nada vai fazer menos. Esse texto está falando isso. Jesus ele nos poda quando a gente busca ele mais, para a gente dar mais fruto, crescer mais, servir mais. Podar significa parar. Jesus ele cuida, queridos. É igual o pastor cuida da ovelha. Ele apara a ovelha, tira o excesso, trata os carrapatos, lá os bichos. Ele protege os lobos, ele cuida, ele cerca você. Às vezes dói. Quando você vai tratar uma ferida, dói. Quando precisa fazer uma cisão, dói. Mas ele está cuidando. Quando ele fala mais fruto ainda, é mais de Deus. Igual a mais bênçãos e mais trabalho. Se você não quer trabalho, então não busca Deus. Depois você se vê com ele lá no céu. Agora, se você quer mais de Deus, então não vai ter mais trabalho. E tem muito trabalho no reino, viu? Olha. Muito trabalho, queridos. Muita coisa para fazer. E você quer mais? Quer um bônus ainda? Versículo 7 de João 15. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se você entender que você é escolhido, você começa a dar fruto, gerando fruto, Deus ele vai te dar mais, você vai crescer mais. E aí ele fala assim, filho, que bom que você está me servindo. Pede o que você quiser, eu te dou.
Permanecer significa, quando ele fala permanecer em mim, significa perseverar, independente das circunstâncias, eu estou com o Senhor, Ele é o meu Deus. As minhas palavras significa, quando ele fala, as minhas palavras permaneceram em vós, a minha palavra, a Bíblia, não vai sair do coração de vocês, vocês jamais vão esquecer isso. Ela vai estar com vocês o tempo todo. E quando ele fala pedir o que quiser, é a mesma coisa quando nós temos um prazer. Você que já teve filho, sabe do que eu estou falando? Quando seu filho tira aquela notona na escola, estudou aquela prova, passa no concurso, aí você vai lá e dá um presente para ele, filho, parabéns. É isso que Jesus está falando. Você tirou 10, você foi um servo maravilhoso, ele vem te dar um presente maior. Ele te abençoa, ele te cura. Você pega um câncer, uma doença, Deus vai lá e te levanta. É um presente. O médico já desenganou. O homem lá, o vizinho está tirando sarro, não pagou a dívida, estão cortando a luz. Deus vai lá e te levanta, te ergue, ele te coloca em lugares altos, porque você deu fruto, serviu e buscou, e Deus dá mais. Assim como nós fazemos com nossos filhos. Deus faz porque nós somos filhos, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. Deus também concede com gosto os nossos pedidos, se nós obedecemos a Ele. Quais são os frutos, então, que podemos dar? E o que precisa ser podado na nossa vida? Às vezes a gente precisa deixar de tirar algumas coisas que atrapalham, vícios, pensamentos, sentimentos. Às vezes, coisas que estão no nosso coração com relação ao irmão, com relação à igreja, com relação a alguma coisa, e dói, a gente não quer tirar, está decepcionado, magoado, e a gente fica com aquele negócio no coração, né? Deixa Deus trabalhar, deixa Ele te rechear, Ele vai te trabalhar, Ele vai podando, e vai tirando, dói, você fica decepcionado, você se sente injustiçado. Eu estava ali no banco na hora do louvor, esses cânticos lindos, né, que a gente estava cantando, e eu gosto de prestar muita atenção na letra. Até, inclusive, alguns cânticos que os irmãos cantam aqui, eu nunca escutei. Esse de hoje não, mas alguns que os irmãos cantam aqui, eu não escutei, eu não conhecia. Eu fico prestando atenção na letra, porque eu gosto de cantar qualquer coisa. Eu estou louvando a Deus. E eu estava hoje ali sentado, prestando atenção na letra, louvando, e eu estava falando, poxa Senhor, que injustiça, sabe? O que me veio no pensamento que nós passamos, eu falei, poxa, que injustiça. E aí me veio essa palavra aqui. Mas Deus, Ele vai transformar isso em bênção. Deus, Ele vai reverter essa situação com coisas maiores. Você foi envergonhado? Foi humilhado? Puxa, como foi. Mas Deus vai te exaltar, porque você estava na palavra, estava certo, é inquestionável. Deus, Ele te levanta, Ele te ergue, não importa se estão tirando sal, se falam que você é bobo, se falam que você não vai dar certo, que não vai acontecer, Ele te levanta. Billy Graham fala assim, o maior dos evangelistas dos nossos tempos, Billy Graham disse, Deus provou o seu amor na cruz, quando Cristo foi pendurado, ali Ele sangrou, ali Ele morreu, foi Deus dizendo ao mundo, eu te amo. Ele se permitiu passar por isso, para nos amar ainda mais e nos salvar. Eu queria orar com vocês agora para a gente finalizar, encaixando essas 3 questões que nós falamos para ter uma vida frutífera. Pode baixar sua cabeça. Primeira coisa, você tem certeza que você é escolhido de Deus? Se não tem, essa é a noite. Eu não vou pedir para você levantar a mão, se manifestar. Eu não gosto desse tipo de constrangimento. Eu acho que isso é uma questão muito particular. Mas de repente existem algumas pessoas, isso é dado estatístico, dentro das igrejas, que não têm certeza da sua salvação. Querido, se tem uma coisa que você tem que ter certeza, é da sua salvação. Da do outro, do vizinho, não. Mas a sua sim. Então, se você de repente não tem certeza que você é um escolhido de Deus, hoje é a noite. Deus está te convocando. Ele te escolheu para você estar aqui ouvindo essa mensagem. Segundo apelo, para aquele que não tem dado fruto, você sabe que é escolhido, mas não tem feito muita coisa, querido, por favor, eu não estou julgando ninguém, eu quero que você seja sincero com você mesmo. Pare de se enganar, tá bom, mas já passou, aí não dá tempo, aí não consigo, aí já fiz. Pare de viver de museu ambulante, de cristão, de coisas cristãs que você fez há 200 anos. O que você tem feito hoje? O que você pode melhorar? Como você pode frutificar mais? E terceiro,
Dar fruto, queridos, é a nossa missão. Nós somos obrigados a gerar fruto no reino se nós somos escolhidos por Deus. Eu preciso ter essa convicção da minha vida. Coloque o seu coração diante de Deus agora. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais essa noite. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que sempre mexe conosco, com o nosso ego, com o nosso íntimo. Isso é maravilhoso, Pai. Nos tira da zona de conforto, nos leva para lugares altos, Deus. Não queremos ter uma vida baseada somente nas coisas desse mundo, porque tudo isso que está aqui vai passar. Até mesmo essa carne que está falando aqui agora. Cada um de nós, esses bancos, essas paredes, tudo isso vai passar, Senhor. Isso tudo é passageiro, momentâneo. Mas o nosso espírito, que é vivificado pelo Teu Espírito, ó Deus, isso vai ser eterno, seja para a perdição, ou seja para a vida eterna, ao lado do Senhor. Queremos fazer mais para Ti, Deus, como igreja, como irmãos, servir mais, buscar mais, glorificar mais o Teu nome, Te agradar mais, em momentos e coisas que de repente só eu e o Senhor, só o irmão que está aqui sentado, o Senhor sabe. Como é gostoso, Deus, quando estamos na nossa casa, cantando um cântico, glorificando a Ti, jubilando, às vezes por um momento que nem temos a resposta, mas nós falamos, obrigado, obrigado, Senhor, glorificado seja o Teu nome. É um momento íntimo, ninguém vê, mas como é gostoso isso. E se alguém aqui não tem tido isso, que passe a ter, porque isso faz parte de frutificar, Senhor. E como nós vimos aqui, é impossível alguém ser escolhido por Deus e não dar fruto. É impossível. Toca o coração de cada um de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tira tudo que não Te agrada nas nossas vidas. Tira, Senhor, toda a cegueira, toda a escuridão, toda a treva. E nos manda e nos lança para a maravilhosa luz. Que nós possamos voar nas asas do Teu Espírito, ó Deus. Caminhar, Senhor, em passos verdejantes. Louvar o Teu nome com toda alegria, ó Deus, com toda sinceridade. Ecoando como igreja, a Tua grande noiva, até que o Senhor venha. E nós pedimos com humildade, volta logo, Senhor. Maranata, Senhor Jesus. Hosana ao Filho de Davi. Nós queremos estar contigo, ó Pai. E por fim eu Te peço, Senhor, nos ajuda a dar fruto, para que nós possamos alcançar os familiares que ainda não são do Senhor. Filhos, netos, parentes próximos, amigos queridos, que ainda não confessaram o Teu nome. Ó Deus, para que essas pessoas não vivam, Senhor, a eternidade perdida, aos braços do lago do enxofre de Satanás, Senhor. Tem misericórdia. E obrigado, porque o Senhor um dia teve misericórdia de nós, ó Pai. Obrigado. Toca o coração de cada um dos meus irmãos, que possamos viver em alegria, dando frutos como igreja, Senhor, para Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.